Cristo chamando, chama por ti e por mim. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. assim falou Jesus, olhai no campo os lírios, Não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Oh, sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, Em seu grande amor, tem cuidado. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem cuidado de Olá, telespectador do Opção para a Vida. Acredito que você foi enriquecido e profundamente abençoado através deste belíssimo hino interpretado pelo Grupo Logos, que canta e expressa mensagens em forma de louvor, extraídos da Palavra de Deus. Nesta manhã de terça-feira, hoje 7 de agosto, nós vamos estar ouvindo um dos irmãos também de nossa igreja. Ele é evangelista, nosso irmão Fabrício. Ele gosta de fazer, ele se realiza em fazer trabalhos de cruzadas, a caravana da salvação, isso em várias cidades, eu já preguei em várias delas, e tem sido uma bênção. Ele vai estar trazendo hoje a primeira parte de uma mensagem que, aliás, foi transmitida num culto de missões. Você vai ouvir hoje a primeira parte desta mensagem. Eu acredito que vai ser muito edificante para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Mas antes eu gostaria de orar por você que está conosco nesta manhã. Estamos começando praticamente o mês de agosto, né? Hoje estamos aos dias 7 de agosto
E muita gente, às vezes, tem uma superstição que o mês de agosto é um mês azarado. Eu tenho dito isso aqui, mas todos os dias da semana, todos os meses do ano são dias abençoadíssimos, porque é Deus que nos dá alegria, né? O prazer de viver. Se torna superstição para aqueles que acreditam na superstição, mas nós que cremos e confiamos no poder de Deus, não tem nada de sexta-feira 13, nem porque o mês de agosto é um mês... Não existe isso, né? Todos os dias são dias abençoados por Deus. Então vamos orar e vamos agradecê-lo por este momento, por esta manhã. Pai, te louvamos mais uma vez, agradecidos por este dia, por esta semana, por este começo de mês, Senhor, que estamos recebendo. Te louvamos por tua fidelidade em abençoar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Senhor, muito obrigado porque tu tens demonstrado um profundo amor por aqueles que creem e confiam na tua palavra e em tuas promessas. Obrigado, Senhor, por esta semana, por este dia que o Senhor está nos concedendo. Abençoe mais uma vez e fales a cada coração através da tua palavra. É o que eu te peço, agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos com o irmão Fabrício, trazendo a primeira parte desta mensagem que ele vai transmitir sobre missões. A palavra que o Senhor me deu foi uma palavra para que eu e você se conscientize que sobre mim e sobre você existe a obrigação de pregar o Evangelho. O Evangelho a gente faz missão, porque a gente pregando estamos fazendo o ID do Senhor. Eu sei que a nossa atividade secular é muito grande, o nosso trabalho é muito grande, é muito fardo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, independente do teu trabalho, independente da tua atividade, independente da tua vida secular, você tem uma obrigação de pregar o Evangelho. Vamos abrir a nossa palavra, em nome de Jesus. Irmão, deixa o tema aí, por favor. Jesus não vai chamar você para fazer missões. Entenda uma coisa: Jesus ele não vai chamar você para você fazer missões, irmãos. Você já foi convocado, você já foi chamado. Muitas vezes a gente escuta, irmãos, quando a gente faz um convite, a gente diz: olha, vamos fazer um avanço, vamos trabalhar no departamento dos homens, vamos nos ajudar a fazer a obra. Irmão, quando Deus me chamar, eu vou. Deus não vai lhe chamar não, meu irmão, porque Ele já lhe chamou. E eu vou lhe mostrar por que você já foi chamado. Você vai ter que entender que você tem um chamado do Senhor. 2 Coríntios 5,17, abra sua Bíblia Sagrada. E você que está em casa, uma boa noite de salvação. E participe junto conosco, que você também entenda. Você é homem de Deus, mulher de Deus, você também tem um chamado do Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 17. Vamos ler. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mais uma vez eu vou ler para que você entenda. 2 Coríntios 5,17. E se assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de mim e de você. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez. De aqui está, Senhor, em tua casa, oferecendo a Deus o culto de ação de graças que aqui
já foi oferecido. Agora, culto racional, para que venhamos entender, Senhor, o propósito de fazer missões, para que venhamos entender o propósito de pregar o Evangelho, de anunciar o Teu reino, as vidas que estão perecendo à morte. Queremos te pedir, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas. Muitas vezes temos nos preocupado mais com as nossas atividades, esquecendo que vidas estão morrendo e descendo à sepultura sem ouvir o Teu Evangelho. Mas eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia. Nós somos falhos, somos pecadores. Necessitamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que viemos, Senhor, entender que temos uma obrigação, que é de pregar o Teu Evangelho. Pai, no nome de Jesus, recebe esta oração. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que ainda há de fazer nas nossas vidas. Essa oração que eu te faço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? A gente vê uma coisa interessante, irmãos. Preste bem atenção. Porque quando a gente está num culto de missão, a gente tem que entender a palavra de Deus. Se você subiu à casa do Senhor a ouvir um culto de missão, você tem que ouvir o que Deus quer falar ao teu coração. Porque Deus, Ele é soberano, Ele fala conforme a vontade dEle. Quando a gente vê nesse versículo que diz, e assim se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Levanta a mão, quem é convertido em Cristo Jesus, aí, por favor, meu irmão, no nome de Jesus, levante. Amém. Você tem uma obrigação, meu irmão, de pregar o Evangelho. Quando a gente vivia no mundo, entre aspas, que a gente ainda vive, mas a gente fazia a vontade da nossa carne, a gente não queria nada com Deus, a gente não tinha obrigação com ninguém, a gente fazia o que a gente queria, os deleites e o desejo da carne. Fazia a satisfação sobre a nossa vida e sobre a nossa carne, porque achávamos que estávamos no caminho certo e estávamos distantes de Deus e da glória do Senhor. Mas um dia você teve um encontro com Jesus, como eu também tive um encontro. E naquele momento que a gente teve um encontro, a gente passou a ser o quê? Uma nova criatura. Então, se você passou a ser uma nova criatura, você tem uma obrigação. E qual é essa obrigação? Pregar o Evangelho. Muitas vezes dizemos para nós mesmos que somos crentes, mas não damos testemunho, muitas vezes, de pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Irmãos, vamos fazer missão? Não, irmão, não tenho tempo de viajar, amém. Irmãos, vamos fazer um trabalho no Parque da Criança, irmão, estou sem tempo, amém. Irmãos, vamos fazer um culto no meio da rua, estou sem tempo, amém. Mas fique sabendo que você em casa, você tem uma obrigação de pregar o Evangelho e você não está pregando. Se você é uma nova criatura, as coisas velhas se passar daqui por diante, é uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Mas o interessante é que o Senhor Ele é perfeito na minha vida e na tua vida. Veja aí no capítulo 5, versículo 15, volte ao versículo 15. Vamos ler junto comigo. E diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você está entendendo, meu irmão? Você morreu para as coisas do mundo, passou a servir a Deus, passou a servir ao Senhor, para agradar a vontade de Deus, mas você tem agradado ao Senhor? Não me responda, que aí é com você e Deus. Eu só quero trazer uma palavra para que você venha se conscientizar que sobre a tua vida tem uma obrigação de você pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente perde tanto tempo na vida, de fazer tanta bobagem,
E esquecemos de anunciar o reino do Senhor. Ah, irmão, mas eu não sei. Mas a palavra do Senhor diz: abre tua boca que eu te encherei. Eu não sei pregar, mas a Bíblia diz que nós somos templo e moradia do Espírito Santo do Senhor. Então, se a gente morreu para o mundo, a gente passa a viver para Cristo Jesus. E aí eu entro na palavra. Que o Senhor me dê condição de eu terminar no tempo. Quando a gente vê que a gente tem um chamado, a gente é enviado e a gente tem que ser conscientizado a fazer a obra do Senhor. Se eu perguntasse a você aqui, meu irmão, para quantas pessoas você pregou o Evangelho? Quantas pessoas você falou de Jesus aonde você trabalha? Quantas pessoas você anunciou o reino de Deus no meio da tua família, no meio da tua parentela? Quantas pessoas ouviram que você nasceu e é uma nova criatura e prega o Evangelho do Senhor? Louvado seja Deus. Quando eu me converti, há uns 14 anos atrás, no dia que eu me converti, eu digo: Senhor, eu quero um propósito contigo. Eu não quero só sentar no banco e receber, mas eu quero passar para as pessoas que necessitam de ouvir a palavra da salvação em Jesus Cristo, porque eu sei que eu tenho essa obrigação e eu tenho que anunciar o reino de Deus. Temos feito um trabalho aqui abençoado pelo departamento dos homens da igreja, mas o departamento dos homens também trabalha as mulheres. Um trabalho tão simples de se fazer numa quarta-feira. E muitas vezes, só quem vai é o grupo do departamento dos homens. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor tem abençoado. Vidas têm sido salvas, vidas têm sido curadas, vidas têm sido saradas. E tem sido propagado o Evangelho do reino de Deus. No momento que somos uma nova criatura, passamos a ter uma obrigação. A gente passa a ser convocado, o ato de ser chamado. Então você já foi chamado, meu irmão. Você não tem desculpa na sua vida para dizer: eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho muitas obrigações, porque você já foi chamado. Não adianta, você não tem desculpa para dizer ao Senhor: Senhor, eu não tenho tempo. Interessante que a palavra do Senhor, Deus fala na Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a gente vê que Isaías puxou uma responsabilidade para a sua vida e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele puxou a responsabilidade de pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente tem passado o tempo se organizando para todas as coisas. Eu creio que aqui tem irmãos que já estão se preparando para o final do ano, para uma grande viagem. É bom viajar, claro que é bom viajar, é maravilhoso. Mas enquanto a gente está se preparando para viajar, tem milhares de pessoas descendo a sepultura e o Senhor te observando e dizendo: tu não está pregando o Evangelho. Se eu e você não se conscientizar, meu irmão, que a gente somos uma nova criatura em Jesus Cristo, não adianta a gente estar na igreja, porque estamos recebendo, enchendo da palavra, indo para casa e não estamos passando para as pessoas. Mas eu quero pedir uma coisa a Deus, que Deus abra seu entendimento. Quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, como da minha vida também. Que eu sei a obrigação que eu tenho. Eu sei a obrigação de pregar o Evangelho. Como o pastor também sabe da obrigação. Os missionários e todos que estão envolvidos. Ah, irmão, mas eu invisto na obra. Meu irmão, é muito bom investir na obra. Não tem coisa melhor do que investir na obra. Você ofertar na obra e você ficar em casa. É bom. Mas se a gente analisar quantas pessoas estão no hospital, morrendo sem ouvir a palavra, e muitas vezes não temos tempo de ir à tarde fazer uma visita e apenas dizer: Jesus te ama e Deus tem um plano para a tua vida.
Mas vamos mais adiante. Vamos ver o que o Senhor tem mais para falar comigo e com você agora à noite. Primeiro ponto diz que você já foi convocado. Então, se você foi convocado, eu fui convocado, nem eu e nem você tem desculpa para dizer ao Senhor que a gente não podemos pregar o Evangelho, que é poder de Deus e salvação para aquele que crê. Vamos abrir nossa Bíblia Sagrada lá em Mateus 4. Acompanhe junto comigo, não deixe sua Bíblia fechada não. Acompanhe o que o pregador está falando, o que o Senhor está falando na tua vida e a minha vida. Mateus 4, versículo 18 ao 22, preste bem atenção. Jesus, ele veio com propósito, veio para salvar os que estavam perdidos, eu e você e todos que crê no Senhor. Mas o Senhor também veio com outro propósito, ele veio ensinar, capacitar 12 homens para enviar e fazer a obra. E eu e você fomos alcançados por esses 12 homens valentes, que não renunciaram à palavra do Senhor, pregaram o Evangelho, nós fomos alcançados. E estamos aqui para glorificar o Deus que vive e reina para todos sempre. Vamos ler junto comigo. Mateus 4, versículo 18 ao 22, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, homens leigos, homens que viviam do seu trabalho, não conheciam o Senhor, não sabia nem quem era Deus. A necessidade deles era trabalhar para alcançar o peixe, vender e ganhar o pão de cada dia. Mas preste bem atenção, no versículo 19: e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e o quê? E os chamou. Preste atenção, e os chamou. Aleluia, glória a Deus. E o 22, então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. A gente vê que o interessante, meu irmão, que a nossa vida, o fardo é tão grande do trabalho, você já vai dormir agora de noite pensando o que você vai fazer amanhã. E não diga para mim, não, irmão, porque é. Você amanhã já está pensando o que você vai fazer. Mas se pelo menos você dormisse à noite e disser: Senhor, se amanhã o Senhor me der outro dia, tem misericórdia de mim, se me der a oportunidade, eu falo de Jesus para alguém. Nem que seja para uma pessoa no meio da rua, digo: Jesus é bom e salva, e depois eu vou trabalhar, já fiz a minha parte. Muitas vezes estamos colocando tanto trabalho na nossa vida, no nosso dia a dia, temos arrumado tanto compromisso, que temos esquecido a obra de Deus, e temos fazido a obra desleixadamente. Preste atenção, você já foi convocado, grava isso na mente, no nome de Jesus. Interessante que certa vez eu escutei um testemunho de um pregador, disse que um rapaz ele trabalhava há 18 anos numa empresa, e um certo jovem chegou a outra pessoa e disse: você conhece fulano de tal? Ele disse: eu conheço. Ele disse: ali é um homem de Deus. Ele disse: quem? Fulano, homem de Deus. Ele disse: por quê? Porque eu estou sabendo agora, faz 18 anos que ele trabalha comigo, ele nunca falou de Jesus para mim. Quero dizer para você, meu irmão, se conscientize que você tem uma obrigação. Lucas 6,13, abra a sua Bíblia, Lucas 6,13. Aqui eu estou falando para você só convocação, só o ato de ser chamado.
Vamos lá. Lucas 6,13. Vamos ver o que o Senhor diz mais uma vez para mim e para você agora à noite. Lucas 6,13. E diz assim: e quando amanheceu, chamou. Mais uma vez interessante, Jesus diz: chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Estou trazendo para você agora à noite, meu irmão, apenas conscientização, que você tem a obrigação de pregar o evangelho, independente do teu trabalho, de onde tu vive, da tua situação. Você tem uma obrigação, você tem que pregar o evangelho, e você vai entender por quê. Jesus, mais uma vez, ele chama os discípulos. Jesus diz: ide e fazei discípulos. Anuncie o reino de Deus. O reino está próximo, Jesus está voltando. Cabe a mim e cabe a você. Também Marcos 3:13. Abra a tua Bíblia, Marcos 3, versículo 13. Não deixa a tua Bíblia fechada não, preste atenção que o pregador está falando. O que Deus está falando para você na palavra. Marcos 3:13. Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E vieram para junto dele. Os discípulos tiveram um encontro com Jesus, porque Jesus fez o quê? Um chamado, e eles viram que era necessário seguir a quem? A Jesus Cristo, porque ele não ia mais depender do seu trabalho, mas seria necessário pregar o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Você tem uma obrigação em casa, você é pai de família, você tem que trabalhar para pagar as contas dentro de casa e não deixar faltar a feira da sua família. Você só vai deixar de trabalhar se você adoecer, mas se você não adoecer, você trabalha. Se levanta de 6 da manhã e vai dormir de 12 da noite. Mas não tiramos 10 minutos para colocar sem literatura na mão e sair no meio da rua e dizer: Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e Deus tem um plano na tua vida e pode mudar a tua vida como mudou a minha vida. Mas eu não sei pregar. Abre a Bíblia, meu irmão. O Senhor vai te dar o versículo e vai te usar tremendamente, com autoridade e poder, e ainda vou lhe mostrar dentro da Bíblia. Apenas estou lhe mostrando como a palavra diz que aquele que está em mim, nova criatura é, as coisas velhas se passarem e eis que tudo se faz novo. E agora estou lhe mostrando o primeiro ponto, o ato de ser chamado. Jesus veio salvar os que estavam perdidos, mas Jesus veio preparar 12 homens que foi chamado, foi ensinado, foi doutrinado o que eles tinham que fazer, e eu e você fomos alcançados pelo poder de Deus. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco, e com certeza estaremos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.